Oi gente, eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo. E eu resolvi trazer essa reflexão porque esse assunto veio à tona outro dia numa roda de amigos sobre essa história de emprestar dinheiro principalmente para um amigo. Vocês já passaram por essa situação? Eu passei. E o resultado, infelizmente, não foi legal. Não foi legal. Era uma pessoa muito próxima, muito minha amiga, que num determinado momento da vida precisou de um dinheiro emprestado e me pediu, e naquele momento na conversa até me deixou muito à vontade caso eu não quisesse ou não pudesse emprestar, mas foi exatamente no momento em que eu podia emprestar. E eu então falei, ok, não posso deixar você ficar tanto tempo assim sem me pagar, porque provavelmente eu vou precisar desse dinheiro num futuro mais ou menos próximo, mas tá aqui o dinheiro, não era pouco dinheiro, eu sinceramente não me lembro agora com exatidão de quanto era, qual era a quantia certa, mas não era pouquinho dinheiro. E era uma pessoa muito próxima a mim. Acontece que o tempo foi passando e eu fui começando a fazer as minhas contas e a perceber que eu precisava daquele dinheiro. Eu iria precisar daquele dinheiro muito brevemente. E mesmo que eu não precisasse, era um direito meu começar a receber. E no começo, a pessoa me acenou dizendo que nossa, estou me organizando, nossa, vou ver como é que eu faço. E o tempo foi passando, eu mudei de trabalho, entrei numa outra situação, entrei num outro momento, e por um tempo eu comecei a me sentir que é coisa que as pessoas que emprestam sentem, mas acho que não deveriam, me senti constrangido de cobrar. Porque a gente tem uma hora que fica constrangido para cobrar. Bom, o tempo foi passando, até que um belo dia eu comecei a ser mais incisivo nas minhas cobranças. Nós morávamos próximos, eu encontrei com ela de manhã, indo à padaria, falei para ela, olha, eu vou tomar um café, eu tô de carro, você vai trabalhar, você tá de carro? Não tô. Então eu te dou uma carona e nisso a gente conversa. Quando eu já estava me preparando para sair, até para tocar o interfone dela e dizer, vamos, eu te dou uma carona e a gente conversa. Eu a vejo na porta de casa, da porta de casa eu vi ela correndo rapidamente para pegar um ônibus. Ou seja, ela fugiu de mim. Eu confesso que aquele dia eu perdi o chão, porque sabe aquelas pessoas que você fala assim, não, essa nunca vai me decepcionar, ou nunca vai me trair, ou vai ter todo o cuidado comigo se, por exemplo, ela não puder saldar uma dívida. Porque um dos grandes problemas de quem pede emprestado ou de quem recebe um dinheiro emprestado é não ter a delicadeza, é a palavra que me veio agora, de, à medida que o tempo passa e que você não consegue saldar aquela dívida, dizer, olha amigo, não estou conseguindo. Eu sei que eu prometi para esse mês, eu sei que eu prometi uma parte, eu sei que eu prometi 20%, mas eu não estou conseguindo. Estou te ligando, estou te mandando essa mensagem para te dizer que eu estou sem graça, que eu estou, enfim, num mato sem cachorro, mas eu não consigo te pagar. E não. Então nesse dia que ela fugiu, eu nem imaginei que fosse uma fuga para sempre, mas ali foi uma quebra de confiança. Eu não ia brigar, eu não ia dar escândalo, eu não ia agredir a pessoa,
Mas eu ia dizer, o que está acontecendo? Nós somos amigos, por que você não responde aos meus telefonemas? Por que você não responde às minhas mensagens? Por que você não responde os meus e-mails? Porque eu comecei a tentar contato de todas as formas. E foi um sacrifício, sinceramente, para conseguir receber esse dinheiro. Passaram-se ainda bons meses, eu diria que 2 anos pelo menos, até que eu finalmente conseguisse receber. Nesse meio tempo eu tive que envolver uma outra pessoa que morava com ela e que não sabia da dívida e que também era das minhas relações, com quem eu também tinha um laço de amizade. E essa pessoa passou a cobrar para que ela me pagasse, que essa outra pessoa que era minha amiga também me pagasse. Foi um grande sacrifício. Em nenhum momento eu pensei em emprestar o dinheiro para ela e cobrar juros por isso, em nenhum momento. E assim foi. Depois de 7 anos, eu recebi picadinho, bem picadinho, o dinheiro que eu tinha emprestado, sem nenhuma correção, sem nenhum pedido de desculpas. Porque eu acho que o mais doido na minha cabeça, o que eu não consigo entender é isso. A pessoa que deve não gosta de ser cobrada, e a pessoa que precisa receber, que foi lesada, se sente constrangida de cobrar. Então é uma troca de papéis muito maluca. Porque quem deve precisa saber que em algum momento vai ter que pagar. Enquanto não pagar, principalmente se combinar um prazo, enquanto não pagar vai ser cobrado. Eu errei por vários motivos. Por não ter combinado um prazo, por não ter cobrado mais incisivamente, por ter deixado por um período longo sem cobrar absolutamente nada. Foram muitos os meus erros, mas eu acho que o erro principal foi ter emprestado. Essa é a grande verdade. Conversando nessa roda de amigos nesses dias, quando esse assunto veio à tona e eu decidi gravar esse vídeo, eu fiquei pensando o seguinte, e eles até sugeriram isso. Se você puder dar esse dinheiro para a pessoa, dê. Se de fato você puder dar esse dinheiro. Se você não tiver nenhuma precisão desse dinheiro e tiver sobrando, se é que alguém tem dinheiro sobrando hoje em dia, de verdade, né? Mas assim, dê o dinheiro. Diga para a pessoa, olha, é seu, eu tô te dando, você não precisa me pagar. Porque essa talvez, se você tiver condição de fazer isso, seja a forma que mais preserve uma amizade. Se bem que eu acho que essa pessoa que viu esse teu desprendimento, invariavelmente ela vai voltar a te pedir. Principalmente se ela for uma pessoa enrolada com dinheiro, que não se programa, que não faz uma reserva e que principalmente não se manca que quem deve tem que pagar. Quem deve tem que saldar a sua dívida. Mas, hoje em dia, eu não emprestaria. Sinceramente, eu não emprestaria. Porque eu acho que se você empresta, você se aborrece. Se você não empresta, você também se aborrece. Mas pelo menos você não fica no prejuízo. Então, infelizmente, essa amizade ela ficou profundamente abalada. Há muitos anos a gente não se fala. Eu lamento muito por isso. Eu acho que eu fui até muito condescendente, muito paciente durante todo esse período. Eu fui a pessoa mais prejudicada. E assim, diante da forma como eu prezo uma amizade, eu lamento muito, profundamente. Profundamente. Por isso que o título do vídeo eu brinquei dizendo dizer não, emprestar dinheiro para o amigo acaba sendo tudo a mesma coisa. Porque é isso, a impressão que dá é que se você não empresta, você fica com fama de ruim, de pão duro. Se você empresta,
você se aborrece. Se você cobra, você fica no papel de vilão, que você não poderia cobrar, porque também tem outra coisa. Quem te pede dinheiro e fica sem pagar, acha que você tem muito, acha que está sobrando. E não. Naquele momento em que eu emprestei o dinheiro para ela, o dinheiro não estava sobrando. Só que naquele momento eu não iria usá-lo. Até porque aquela quantia era uma quantia reserva. Era uma quantia para uma emergência. Mas como a coisa estava bem encaminhada na minha vida naquele momento, eu falei, eu não vou usar, eu posso ajudar uma amiga da minha mais absoluta confiança. Infelizmente, a expectativa foi completamente quebrada. Eu nunca recebi um pedido de desculpas dessa pessoa. No final, quem acabou me pagando ou viabilizando esse pagamento foi a outra pessoa que eu tive que acionar, que era muito próxima dela para me pagar. E tive aí uma amizade que chegou ao fim. É isso. E vocês já tiveram algum caso assim? Já teve gente que pediu dinheiro emprestado para vocês e vocês tiveram a coragem de dizer não? A pessoa ficou brava com você? A pessoa ficou de cara virada para você? Ou então você emprestou e se aborreceu? Ou você teve uma boa experiência? Ou você emprestou para alguém que tinha consciência, vocês combinaram um prazo e ela saldou esse prazo? Conta para mim. É muito legal quando vocês dividem aqui as experiências de vocês, até para a gente saber quais são as diferentes formas de agir, como é que cada pessoa age diante de determinado fato, de determinada situação. Então é isso, gente. Curtam, compartilhem, comentem muito, contem a história de vocês, a experiência de vocês com isso, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.